A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A bondade do Senhor possa continuar enchendo nossos corações de satisfação, de alegria, de confiança na palavra de Deus. No livro de Apocalipse, o capítulo 1, o verso 13, diz: "E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro." Ele, nesta ocasião que estamos vendo, ele deixou o trono de intercessão e João aqui o está vendo como um juiz. Então, aquele cordeiro imolado, ensanguentado, que o profeta João disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Agora, João, o evangelista, o apóstolo, o vê numa condição diferente aqui, de um cordeiro. Ele vê um que está no meio dos 7 candeeiros, com o cinturão, não na cintura, mas no peito. Seus olhos como chamas de fogo, seu cabelo como peruca branca, indicando que ele aí está se apresentando como um juiz. Exatamente isso. O profeta irmão Branham, na mensagem A Visão de Patmos, ele diz assim: "Lá está ele, um semelhante ao Filho do Homem." E ele está se referindo a este versículo 13 de Apocalipse 1. Ele diz: "Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim ele é glorificado no meio das igrejas." Ou seja, nesse espaço de tempo entre a primeira e a última era, ele aparece sendo glorificado, sendo honrado, sendo louvado, sendo bendito. Porém, ele aqui está numa condição, o profeta está dizendo aqui, naquela condição do dia do Senhor. Como nós já lemos que o dia do Senhor está ainda por vir. E João foi transportado para o futuro. Exatamente isto. E ele viu os acontecimentos
que estão além, que estão no futuro. E como todos dizem, o futuro pertence a Deus, está na mão de Deus, tanto o meu como o seu, todos está na mão do Senhor. E João viu Jesus Cristo, não mais como um cordeiro moribundo, clamando, como lá na cruz, né? Ele clamando por misericórdia, pedindo por perdão, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sim, quando ele olhou para aquela multidão doente, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Mas aqui, na ilha de Patmos, João viu como um juiz, passeando entre os 7 candeeiros, seus olhos como chamas de fogo. E você sabe, eram os mesmos olhos que choraram ao chegar próximo à tumba de Lázaro. A Bíblia diz que ele chorou ali, ele se comoveu ali. Aquilo era o Cordeiro intercessor, o Espírito de Deus, naquele sacrifício preparado antes da fundação do mundo. Também vemos que quando ele subiu sobre Jerusalém, que estava no monte de Jerusalém, ele olhou para a cidade e chorou, lamentou. Na cruz, seu rosto estava coberto de sangue, seu corpo estava dilacerado. Aquilo era o Cordeiro intercessor pelos meus e pelos teus pecados também. Aquilo era Deus aceitando o sacrifício de seu próprio filho. Porém, aqui João, quando ele olhou, ele não viu nem mesmo um cordeiro. Ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Isso é juízo. Isso é ele vindo para julgar todas as coisas. Então, o irmão Brana diz assim: é o dia do Senhor. Mas lembre-se, não devemos esquecer disso, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus tem enviado uma mensagem de misericórdia. Uma mensagem convidando ao arrependimento, dando a oportunidade de cada um de nós se arrepender dos nossos pecados. Consequentemente, se você não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você deve vir e ser batizado no nome
do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Agora, observe, mas aqui ele está como um juiz, aqui já não existe mais arrependimento, já não existe mais oportunidade, já não existe mais aquela condição para acerto, porque agora ele é juiz. Isso é tremendo. Então ele diz, é o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como juiz vindouro, não como um intercessor, mas agora como um juiz. Ele diz, o cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura onde o sacerdote deve usá-lo, quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é sacerdote, mas o juiz. O tempo de julgamento, irmão, ele chega. Pode ser que demore, você pode observar. Às vezes, as pessoas cometem crimes e parece que vão ficar impunes. E passa anos, quando é um dia, a cobrança vem. E aí é que vem o desespero. Pelo juiz vir mais tarde, as pessoas parecem não considerar, não levar muito em conta as coisas. Porém, ele chega. Um dia ele chega. Veja bem, normalmente o juiz cai, ou o juízo cai sobre uma nação, sobre um povo, ou sobre um indivíduo, depois que ele rejeita a oportunidade de graça para ser perdoado, para ser redimido. Resta então daí o juiz. Por quanto tempo? Não sabemos. Agora veja bem, aqui ele está como juiz. Ele, quando ministra a Deus no lugar santíssimo, quer dizer, o seu cinto de ouro está atravessado em seu peito, mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora, João 5:22. Aconteceu, e também o Pai, e aí ele diz aqui, também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou. Aí, irmãos, vocês que amam a palavra de Deus, esse é o tempo da graça. As pessoas fazem e desfazem. Parece que nada acontece. Mas haverá um dia de juízo, de julgamento, um dia de acerto. Agora, nesse dia não haverá mais oportunidade, não haverá mais misericórdia. O tempo da graça encerrou. Então, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo.
Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou, os dias da profecia acabaram-se, ele acha-se cingido como o juiz. E sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada, uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Esse é o juiz que está para vir sobre o mundo. Por isso é importante o arrependimento agora. Se você não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o tempo de você entrar, de você se arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, antes do grande e terrível dia do Senhor, que é o dia do juiz, ou do juízo. Quão profundamente comove e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da palavra. E eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Que visão iluminante! Pois cada atributo descritivo tem um significado. Que revelação de seu glorioso ser! João primeiro nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco? Oh, não! O cabelo brilhante, branco, não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém sabedoria significa muito. É como quando Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Ele está vindo, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. O juiz de toda a terra, ele será coroado com sabedoria. É isso que o cabelo branco e resplandecente significa. Veja isto em Daniel 7, verso 9 e 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Daí está. Só pode ser o mesmo que apareceu para Daniel, agora apareceu para João, porém com uma diferença. Agora João sabe quem é ele. Jesus Cristo, o juiz, o grande juiz. Ele continua dizendo, e assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quando os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia
foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Jesus Cristo como juiz. Vai guardando isso. Um como Filho do Homem. Ele continua dizendo, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aí está. Daniel o viu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz abrindo os livros e julgando a partir deles. Daniel o viu vindo nas nuvens. E isso é exatamente o que João viu. Ambos viram exatamente o mesmo. Eles viram o juiz com seu cinto de juízo sobre seus ombros, sendo puro e santo e cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Amém. Até o mundo entende esta simbologia, pois nos tempos antigos o juiz aparecia e convocava a corte vestido de uma peruca branca e um longo manto que significava uma completa autoridade, manto da cabeça aos pés para determinar justiça. Amém. Aí está a coisa. Irmãos, sirva a Cristo. Não se decepcione. Deixe as coisas ao encargo de Deus. Deixe que Deus julgue no tempo certo. Exatamente isto. Mas quanto a você, sirva a Deus. Ele é o grande juiz que virá. Mas hoje ele é o Redentor. Hoje ele é o Salvador. Mas amanhã ele será o juiz de toda a terra. Veja bem, ele diz, pense nisto, referindo-se aos olhos de fogo, aqueles olhos que uma vez turvaram-se com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão junto à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram, Pai, em aflição clamaram, Pai, perdoa-lhes. Agora aqueles olhos são uma chama de fogo, olhos de juiz, que retribuirá aqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como Filho do Homem foi esta: ele chorava com frequência. Todavia, por trás daquele choro e daquele sofrimento, ali ainda estava Deus. Aqueles mesmos olhos que tinham visões, eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e liam seus próprios pensamentos e conheciam todos os seus diferentes caminhos. Chamejando através de olhos mortais estava Deus, e que clamou aqueles que não o conheceram pelo que ele era. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço as obras de meu Pai.
e não credes em mim, credes nas obras. João 10, 37, 38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram a revelação. Pai bendito, Deus maravilhoso, que alguém possa receber a tua palavra neste tempo de misericórdia, neste tempo de oportunidade, para escapar do juízo futuro que está logo aí à frente. Deus, tenha misericórdia, que pessoas possam vir e ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto é tempo. Amém.